Birajara, conhecido como Professor Bira. Sou professor de matemática e nós vamos ver a primeira aula de hoje, Geometria Analítica, onde temos 3 tópicos: distância entre 2 pontos, plano cartesiano e ponto médio. São assuntos fáceis, acessíveis a todos, mesmo aqueles que estão muito tempo sem estudar, não vai ter problema nenhum. É só concentração, ok? Vamos lá. Nós temos aqui um plano cartesiano. Ora, o que é um plano cartesiano? É formado por uma reta que chamamos eixo X, outra reta que chamamos eixo Y. Nesse plano cartesiano, nós temos 4 espaços. Esses espaços são chamados de quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ó, no eixo X, chamado eixo das abscissas, temos à direita números positivos, temos à esquerda números negativos. Temos acima da origem, a origem, ó, é o meio do plano. Acima da origem temos números positivos, abaixo da origem temos números negativos. Ó, o que nós vamos ver agora? Como se determina um ponto no plano cartesiano. Exemplo. O ponto 2, 3. Como achamos isso no plano? Olha, 2, sempre partindo do eixo X para chegar no eixo Y. Temos o ponto P, que pertence ao primeiro quadrante. O ponto menos 2, 3. Olha, sai sempre do eixo X. Eu tenho menos 2, vou para 3. Eu tenho aqui o ponto Q. Mais um ponto, 0, 4. Olha, como achar esse ponto? 0, que é a origem, 4. Aqui é o ponto A. Observe que esse ponto não pertence a nenhum dos quadrantes. Ele pertence ao eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas. Ponto B, 4, 0. Ora, 4, 0 não. 0 não está em cima nem embaixo. O 0 está no eixo X. Não está em nenhum dos quadrantes. Está no eixo das abscissas. Eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das coordenadas. Ok? Mais um ponto. Menos 2, menos 2. Menos 2 sai sempre de X para chegar no eixo Y. Esse é o ponto C. E observe que o ponto C está no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, voltando. Ponto P, primeiro quadrante. Ponto Q, segundo quadrante. Ponto C, terceiro quadrante. E mais um ponto. 0, 1. Ó, 0, 1, 0, 1. Não está nem no primeiro nem no segundo. Está no eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, é assim que se determina pontos no plano cartesiano. Continuando, vamos falar agora de bissetrizes. Bissetrizes são retas especiais que pertencem ao plano cartesiano. Ora, o que são bissetrizes? São retas que cortam os quadrantes ao meio. Ok? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, bissetriz dos quadrantes pares.
Vamos chamar essa bissetriz de reta R e essa bissetriz de reta S. A bissetriz de reta R corta os quadrantes ímpares. E todos os pontos que pertencem a essa bissetriz têm coordenadas idênticas, como o ponto A e o ponto C. 2, 2. Ponto A pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, sempre que os números forem idênticos, vão pertencer sempre, ou melhor, vai pertencer sempre à bissetriz dos quadrantes ímpares. No caso, 2, 2, 1, 1, ponto C. 1, 1. São idênticos. Então, vai pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos ver o ponto B, menos 3, 3. Eu tenho menos 3, 3. Já pertence à bissetriz dos quadrantes pares. São idênticos, mas muda o sinal, são simétricos. Os números são simétricos. Então, coordenadas simétricas sempre pertencem à bissetriz dos quadrantes pares. No caso, menos 3 e 3, menos 3 e 3. Pertence à bissetriz dos quadrantes pares. O ponto D, 2, menos 2. Ponto D, 2, menos 2, são simétricos, ou seja, iguais e os sinais diferentes. 2 menos 2 pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, resumindo, coordenadas idênticas sempre vão pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Coordenadas simétricas sempre vão pertencer à bissetriz dos quadrantes pares. Para pertencer à bissetriz, ou melhor, às bissetrizes, esses números têm que ser idênticos. O que vai diferenciar é o sinal. Ok? O próximo passo que nós vamos ver é ponto médio. Ponto médio. Como se determina um ponto médio? Ora, o que é um ponto médio? É o ponto que está no meio de um segmento qualquer. Ok? O ponto que está entre A e B, desde que essa distância seja igual a essa distância. E como se determina o ponto médio? Vamos ver alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho um segmento. O ponto A seja 2, 1 e o ponto B seja 4, 3. Como se determina o ponto do meio desse segmento? Ou seja, o ponto médio? Muito simples. Soma as abscissas. 2 mais 4, 6. Divide o resultado por 2. Então, x do ponto médio é 3. Como é que eu acho a ordenada do ponto médio? Soma as ordenadas. 1 mais 3, 4. O resultado sempre divide por 2. Ou seja, o ponto médio, ponto do meio desse segmento, 3 e 2. É assim que ele pode pedir na prova. Calcule o ponto médio do segmento
de extremos A e B, ele vai desses dois pontos. O que é que você vai fazer para achar o ponto médio? Soma as abscissas e divide por 2. Para achar o y do ponto médio, soma as ordenadas e divide por 2. Você encontrou o ponto médio. É assim que se encontra o ponto médio. Mais um exemplo de ponto médio com sinais negativos. No exemplo anterior, vimos sempre sinais positivos. Aqui você encontra sinais negativos. Não esqueça que sinais iguais, um exemplo, uma pequena revisão, sinais iguais soma e repete o sinal. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. 2 para 5, 3. Sinal do maior, positivo. Menos 5, menos 3. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. 2 para 6, 4. Sinal do maior. Então, repetindo, sinais iguais sempre soma e repete o sinal. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Sinais iguais soma e repete o sinal. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Ok? Vamos achar o ponto médio do segmento AB. Ponto do meio desse segmento, ou seja, o ponto médio, exatamente igual como fizemos no exemplo anterior. Soma algebricamente esses dois números. Menos 3 com 1. E divide por 2. Regra de sinais. Sinais diferentes subtrai ao sinal do maior. Então, 1 para 3, 2, sinal do maior. 2 por 2 dá 1. Sinal sempre repete. Então, eu achei x do ponto médio. Vamos ver agora o y do ponto médio. Soma. 4 com menos 2. 4. Quando tem sinal, o sinal é positivo. 4 com menos 2. E sempre dividido por 2. Sinais diferentes subtraem ao sinal do maior. E 2 por 2 dá 1. Então, o ponto médio desse segmento, menos 1 e 1. Sempre o x na frente. X, y. X, y. Ok? O último tópico de geometria analítica, distância entre dois pontos no plano. Suponha que nós temos dois pontos no plano. Esses dois pontos, já que no plano nós temos infinitos pontos, queiramos achar a distância entre esses dois pontos. Ora, esses dois pontos são dados. Como achar a distância entre esses pontos? Nós usamos uma fórmula. Essa fórmula é um pouco complicada. O tamanho dessa fórmula assusta. Para isso, vamos usar um artifício bem rápido, um artifício matemático rápido, para resolver
a distância de dois pontos. Eu não vou colocar nem a fórmula, para não assustar vocês. Ok? Muito simples. Prestem atenção. Vamos determinar a distância entre esses dois pontos. Suponho que esses dois pontos estejam no plano, ok? Como achar a distância entre eles dois? Vamos lá. Não vou usar a fórmula, vou usar o artifício matemático, para evitar usar a fórmula, ok? Vamos lá. Muito simples. Como é que eu acho a distância entre dois pontos? Olha o artifício, se liga. 5 menos 2, começa pelas abscissas, depois as ordenadas. 5 menos 2, 3. O resultado sempre eleva ao quadrado. Mesma coisa eu faço aqui, ó. 7 menos 3, 4. Sempre elevo ao quadrado. Então, repetindo. Esse menos esse, resultado eleva ao quadrado. Sempre é mais. Esse menos esse, o resultado eleva ao quadrado. Faz o cálculo básico. Cálculo básico. 3 ao quadrado. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, que dá 16. Ou seja, a distância entre esses dois pontos, 9 com 16, dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre esses dois pontos, A e B no plano, é 5. Vamos ver mais um exemplo. Vamos achar a distância entre esses dois pontos no plano. Exatamente como fizemos no exemplo anterior. Uma observação. Quando você subtrai o número de um número negativo, esse sinal muda para mais. Ora, por quê? 4 menos 2. E menos com menos é mais. Então fica 4 mais 2. Então sempre que for feita a subtração, quando o segundo é negativo, o sinal muda para positivo. Então vamos lá. 4, 2 menos juntos significa mais. Então, ó, 4 menos, ó, mas é menos 2. Então vai ficar mais 2. Então 4 mais 2, que é 6. Sempre eleva ao quadrado. Mais 4, 12 menos 4, 8. Sempre eleva ao quadrado. Ó, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. E 36 com 64 é 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Ou 10 ao quadrado dá 100. Porque a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Ou 5 ao quadrado é 25. Beleza? Bem, terminamos nosso primeiro tópico sobre geometria analítica
Agora vamos fazer alguns exercícios em relação ao que nós vimos sobre geometria analítica. Ok? Vamos lá. Em qual quadrante se encontram os pontos A e B? Vamos marcar o ponto A lá no plano. 3 vai para menos 4. Então 3 está mais ou menos aqui. Ponto A. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ora, o ponto 3 menos 4, ponto A, se encontra no quarto quadrante. Então, na prova, pode fazer uma pergunta dessa, e lá tem A, B, C, D, é tal quadrante, você marca. Onde tiver o quarto quadrante, você marca o quarto quadrante. Em que quadrante se encontra o ponto B, 0, 3? Ó, 0 vai para 3. 1, 2, 3. Em que quadrante? Nem está no primeiro, nem está no segundo. Está no eixo Y, ou eixo das ordenadas. Y, eixo das ordenadas, X, eixo das abscissas. Então, cuidado, hein? Não está em nenhum quadrante, está no eixo das ordenadas. Então, você coloca lá, se fosse uma pergunta de prova, lá estaria eixo das ordenadas, ou eixo Y. Respondida a questão número 1. Bem simples, mas pode cair em prova. Diga em qual das bissetrizes se encontram os pontos. Bissetriz dos quadrantes ímpares, bissetriz dos quadrantes pares. Ora, menos 5, 5. Eu falei o que na aula passada? São idênticos, sinais diferentes. Então, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Olha, menos 5 vai para 5. Menos 5 vai para 5. Então vai pegar a bissetriz dos quadrantes pares. Basta você decorar números idênticos, sinais diferentes, bissetriz dos quadrantes pares. Ó, são idênticos em tudo, inclusive no sinal. Pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. São idênticos, sinais diferentes. Idênticos, sinais diferentes. Bissetriz dos quadrantes pares. Então, é só decorar. Iguais, inclusive dos sinais, quadrantes ímpares. Pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tem que ser iguais para pertencer às bissetrizes. Não pode ser diferente, não. Iguais, mais sinais diferentes, bissetriz dos quadrantes pares. Iguais em tudo, bissetriz dos quadrantes ímpares. Iguais, sinais diferentes, bissetriz dos quadrantes pares. É só decorar. Ok? Continuando com o ponto médio, vamos lá. Dê o ponto médio de cada segmento. Letra A, solução. Letra A. Então, na prova pode vir assim. Dê o ponto médio de cada segmento. O que é que você vai fazer?
eu calculo x. Como se faz? Soma as abscissas, divide por 2. 3 mais 7, 10. Divide por 2. Pronto, gente, já achou a abscissa. 3 mais 7, 10. Sempre divide por 2. 5. Acha o y do ponto. 5 mais 1, 6. Divide por 2, 3. Ora, quem é o ponto médio? 5, 3. 5 representa o x e 3 representa o y. Então, vamos achar o ponto médio entre C e D. Mesmo artifício, soma algebricamente, menos 3 com menos 3, sinais iguais, soma e repete o sinal. Errar o sinal, erra tudo. Então, dá menos 3. 4 com menos 6. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Menos 2. Sempre divide por 2 quando se pedir o ponto médio. Sempre se divide por 2 quando pedir o ponto médio. Cuidado na regra de sinal. 2 para dividir por 2. Não. O sinal sempre acompanha até o final, hein? O sinal vai até o final. Então, é quase que certeza que caiu a questão dessa. Pedir ponto médio. Então já sabe como faz. Cuidado para não errar o sinal. E na quarta questão, dê a distância entre os seguintes pontos do plano. Distância entre dois pontos. Nesse caso, né, vamos usar a raiz quadrada. Pode ser uma questão de prova. Dê a distância entre os seguintes pontos do plano. Vai fazer exatamente como eu já fiz, né? Presta atenção, revisão. 11 menos 2. 9. Sempre eleva ao quadrado. Observe, distância entre dois pontos, veja como faz direitinho. 11 menos 2. 9. Sempre eleva ao quadrado. Mais 7 menos. Olha, menos com o outro menos, vão se chocar. Quando se choca menos com o outro menos, vira mais. Então não é 7 menos 5, é 7 mais 5. Que dá 12. Ok? 11 menos 2, normal. Agora quando aqui é menos, ó, quando vai menos com menos, esse menos vira mais. Por isso que aqui é 12. Então você vai ter 81 com 12 ao quadrado, 12 vezes 12. 144. Ora, a distância entre esses dois pontos, 144 com 81, que dá 225. Raiz quadrada de 225. Qual é o número que ao quadrado dá 225? 15 vezes 15 dá 225. Então a raiz quadrada de 225 é 15. Por quê? 15 vezes 15, ou 15 ao quadrado, dá 225. Na letra B, mais um exercício sobre distância entre dois pontos. Mesmo artifício. Mesmo artifício. Olha, chocou. 7
menos com outro menos, então vira mais, é 7 mais 5. 12. 8 menos. Chocou. Não é 8 menos 8, é 8 mais, porque ó, tem um menos aqui, então vira mais. 8 com 8, 16. Ao quadrado. Ora, 12 ao quadrado. 144. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, que dá 256. Cento e quarenta e quatro com 256 dá 400. Ora, raiz quadrada de 400. Qual é o número que é o quadrado da 400? 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Então a raiz quadrada, 400. Então a distância entre esses dois pontos é 20. A distância entre esses dois pontos é 15. Com isso, gente, encerramos nosso primeiro tópico, geometria analítica. Estudem, porque matemática requer prática. Só aprende matemática se praticar. Quanto mais exercício, melhor. Então repitam esses exercícios em casa. O mesmo exercício. Ok?